Bem-vindos ao Parque Estadual Antelope Island, que já fica aqui na Grande South Lake. Ou seja, a gente está pertinho da cidade. E assim que você chega no parque, você atravessa então o Grande Lago Salgado, que aqui do lado é como se fosse o Mar Morto, gente. É um lago bem salgado. A entrada aqui no parque custa US$ 15 por veículo, com até 7 pessoas. E as temperaturas por aqui já estão mais amenas. A gente já tá sentindo um calorzinho, já dá pra não deixar aquela blusa pesada de lado. Uau, olha a vista desse parque, gente. Olha só, a gente tá fazendo uma pequena trilha aqui que chama Finger Island, né? Essa pontinha, Ladyfinger, essa pontinha aqui é uma trilha curtinha. Mas olha a vista dela. Nada como ter um motorhome, né, gente? A gente chegou aqui quase na hora do almoço, quer dizer, na hora do almoço, paramos com esse visu aqui pra almoçar. Sério, fizemos nosso almocinho, comemos, agora estamos fazendo aquela caminhada pós-almoço. Olha o visu desse lugar. O tamanho desse lago ali é uma ilha. Chama Egg Island. Aproveita e deixe seu like nesse vídeo aqui. Foram vários dias de viagem, a gente merece aquele like. E não deixe de seguir a gente aqui no canal para outros conteúdos tão legais de viagem quanto esse. E no Lago Salgado vive pouca coisa. Uma das coisas que vive é esse pequeno camarãozinho aqui que no Visitor Center você tem a oportunidade de ver. Olha, eles não param, muito difícil focar. E olha a estrada por onde a gente chegou no parque, ela passa bem pelo meio do lago. E dá uma olhada nessa paisagem com as montanhas nevadas no fundo, olha isso. Nossa, é muito lindo. Uou, e aqui tem até praia! Olha só! Aqui também tem uma estrutura de praia com chuveiro, com banheiro, com mesinha de piquenique, porém, eu acho que os chuveiros só funcionam no verão, porque até a gente viu que tá trancado. E claro, né, gente, a graça aqui é entrar no lago que você flutua, só que tá assim, não tá calor, né? Vamos dizer a verdade. E não tem chuveiro ali não, então toma banho com sal, né, que é o que vai acontecer aqui no lago. É bem ruim, assim, é divertido que você flutua, mas é divertido os primeiros 2, 3 minutos, depois você vai embora. Você não quer mais ficar, porque fica ardendo onde você tem algum machucadinho, alguma coisa assim. Então, eu tô bem pensativa. Tem um aviso ali também dizendo que o nível da água tá muito baixo, então a gente tem que andar um pouco mais para chegar até a beira do lago. Eu vou ver se essa água tá quentinha, mas tem um cheiro estranho. E tem muito mosquito nesse parque, é horrível, eles entram dentro do ouvido. Ai, eu não vou ter coragem de ajeitar isso aqui, não. Não tá fria a água. Só tem um cheiro tão estranho. Tem um pássaro morto aqui também. Não vai ser dessa vez, não. Pois é, mais bonito pra olhar do que pra entrar, viu? Tive coragem, não. Que decisão acertada, gente, porque tem tanto mosquito na volta, meu Deus, eles são bem pequenininhos, mas que entra até dentro do nariz, assim, imagina, tá com o corpo cheio de sal, imagina. E no parque aqui também tem pisão, gente, ele foi introduzido aqui porque ele tava entrando em extinção, então eles resolveram introduzir aqui no parque, e eu vou confessar pra vocês que é uma vista bem bonita o pisão pro lado. Olha aqui como é que fica diferente, né, em relação aos outros parques. Sempre é muito louco, parece que você tá vendo um bisão na praia.
Chegando em Salt Lake City, olha essa cidade, gente. Olha esse Capitólio. Nossa, eu não imaginava que fosse tão bonito assim, meu Deus. A gente veio aqui antes de chegar na cidade de Salt Lake, num lugar que chama Ensign Peak. Foi uma indicação de um amigo meu que ele já veio algumas vezes aqui para Salt Lake City. E ele disse que tem uma vista impressionante da cidade. Então, antes da gente chegar na cidade, a gente veio aqui para fazer uma pequena trilha. Uau, olha a vista desse lugar! Que coisa mais impressionante! Só agradecer ao Marcelzinho mesmo, porque valeu a pena. E você não precisa nem subir o pico inteiro não, viu? Olha aqui. A gente já consegue ver alguns pontos que a gente vai visitar aqui, ó. O Capitólio ali na frente é a Temple Square. Ó, o nosso bebezão ali, ó. Dá pra ver ele aqui de cima. A cidade de Salt Lake City é toda rodeada por montanhas e nessa época do ano elas estão todas nevadas. E nós estamos de motorhome aqui, olha onde a gente parou, gente, de frente para o Capitólio. Isso aqui é uma loucura, essa cidade. Olha lá que bonitão. E Salt Lake City é a capital do estado de Utah. E a gente está em frente aqui ao Capitólio. E a bandeira do estado tem uma colmeia. Eu não entendi por que ainda, mas vou pesquisar. Então aqui é igual o Capitólio de Washington, que a gente também foi visitar. E o vídeo de Washington tá com o link aqui na descrição, não deixe de assistir. E aqui a gente tem o escritório do governador. E daí o governador tá desse lado aqui, ó, todo bonitão. Daquele lado tem a vice-governadora e uma placa. Por favor, faça silêncio, que o governador tem que trabalhar. Só você que tá de férias aqui, né? Ele não. De segunda a sexta-feira, aqui acontecem tours guiados a cada hora, das 10 da manhã até as 3 da tarde. A gente está aqui num domingo e impressiona muito a quantidade de gente fazendo ensaio fotográfico. E pelo jeito vai ter um casamento aqui, né? Um evento. E, nossa, mas tem muita gente fazendo ensaio fotográfico, é tudo super livre, assim, pra você andar e tal. Muito legal. Olha o prédio decorado, então, com algumas paisagens do estado, tá? É um dos estados com parques nacionais lindos e incríveis. E essa pintura aqui representa, então, a chegada dos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é a Igreja Mórmon. E Salt Lake City é uma cidade que foi formada pelos Mormons, que são os integrantes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles formaram a igreja em Nova York, só que eles foram expulsos de lá, e aí eles vieram então em direção ao oeste, e quando chegaram aqui em Salt Lake City, eles falaram, este é o lugar. Os Mormons são muito relacionados à comunidade, o trabalho em comunidade. Então por isso que aqui a bandeira do estado tem o desenho de uma colmeia, representando então esse trabalho de comunidade que tem das abelhas. E é uma colmeia antiga, que hoje em dia nem mais é usada, sabe? Mas ela ainda tem esse poder de representatividade. Então tá na bandeira de Utah isso.
está nas rodovias, porque as placas das rodovias tá no topo do Capitólio e tá em vários lugares da cidade, nomes de empresas, tudo chamado Beehive, que é como se pronuncia colmeia de abelha em inglês. Então, os Mormons transformaram essa região aqui desértica, porque afinal a gente passou, né, pelo Grande Lago Salgado e depois tem um deserto de sal. E aqui vocês vão ver que tem vários parques nacionais, que é formado assim, uma região mais desértica. Só que eles transformaram isso aqui numa terra fértil. Então, eles transformaram não só a cidade de Salt Lake City, mas também o estado de Utah inteiro. E esse aqui, ó, Brian Young, é quem trouxe então a religião aqui para Salt Lake City. E é aqui na Temple Square que abriga então a sede da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A sede está em reforma aqui já há algum tempinho. E, gente, os Mormons, eles são cristãos, eles acreditam na Bíblia, só que eles também têm um livro chamado Livro dos Mormons, onde eles leem junto com a Bíblia, é um livro de estudo deles. Que praça linda essa daqui em frente ao templo. Olha como ela tá maravilhosa. Tá muito florida, que lugar lindo. E já que a gente tá na cidade dos Mormons, claro que a gente quer visitar uma igreja deles, né? Eu acho que eles não chamam de igreja, chamam de templo. E aí, o que acontece é que quando ela tá funcionando, tá ativa, já tá há alguns anos, não pode entrar, só quem é da religião. Mas quando tá inaugurando uma nova, é aberto, eles fazem um grande evento. E a gente ficou sabendo dessa aqui pelo nosso amigo Marcelzinho. E a gente veio ver como que é e a gente se assustou, porque é um evento muito grande, não sei se dá pra ver aqui, ó. Mas olha, toda a galera chegando arrumadinha, cheirosa, eles param vários ônibus, tem tipo assim, centenas e centenas de pessoas pra ver a inauguração da igreja nova. Olha como tá bonito aqui atrás também, as flores, olha quanta tulipa tem. A gente tá no começo, no meio da primavera. Uau, foi incrível, gente! Que pena não poder filmar para vocês, porque é lindo! Como é bonito aí dentro. E uma coisa que impressionou demais a gente é que não tem um salão principal igual outras igrejas. Como assim? Olhando externamente, aparenta ter, né? Na verdade, são várias salas onde acontece batismo, casamento, uma sala de reunião de aprendizado, várias coisas separadas e tudo muito bonito, muito decorado, assim, com uma decoração realmente muito bonita. Olha, valeu a pena, foi bem diferente pra gente mesmo. Eu tive a oportunidade só uma vez de assistir uma cerimônia, né, deles. A gente sempre recebia muitos missionários, eles passavam em casa, assim, eu lembro de ser criança, minha mãe falava, convidava eles para entrar em casa, tomar uma água, porque eles andavam muito a pé e eles não eram do Brasil normalmente, então eles passavam muito calor. Então essa era a minha visão, né, que eu tinha. Então acho que foi muito legal, porque foi uma questão realmente de aprendizado aqui. Valeu a pena mesmo. E tem uma diferença entre o templo e as capelas. O templo é esse aqui que a gente visitou, onde acontece então o batismo, tem a sala de batismo, onde acontecem os casamentos, as salas de aprendizado. E aí tem também as capelas, e as capelas são onde acontecem então as reuniões dominicais. E o que a gente vai visitar agora é tão grande que dá para ver aqui já da estrada. A gente está aqui na mina de Kennecott, que fica ao lado de Salt Lake City. Essa é a maior mina de cobre do mundo e tem como visitar ela. Custa $6 a visitação e a gente vem com um shuttle até aqui, essa parte. Ela é a maior mina de cobre aberta do mundo. Olha o tamanho dessa mina aqui, meu Deus do céu, ela é muito gigante. E eles deixam aqui alguns pedaços de equipamento, sabe? Olha ali, olha o senhorzinho ali, gente, numa pá escavadeira. Olha só o tamanho da pá perto dele. Olha essa outra aqui,
Meu Deus do céu, os equipamentos são gigantescos, parece de outro mundo. O cobre foi um importante recurso aqui para o estado de Utah. Foi a partir dele que ajudou o estado a se desenvolver e ainda é muito importante, né? Então isso é interessante a gente vir visitar aqui em Salt Lake City, essa mina. E também, gente, não tem como a gente não lembrar da mina de ferro da Mauritânia, de minério de ferro, né? Onde a gente também visitou lá a mina quando a gente fez o trem de ferro. Só que aqui nos Estados Unidos seria impossível a gente viajar em cima aí de um trem de cobre. E eu tô aqui dentro dessa pá escavadeira, olha só. Então, se vocês tiverem interesse em assistir também sobre o vídeo lá da Mauritânia, eu vou deixar o link aqui na descrição. E lembrando que são os últimos dias de uma viagem de motorhome que começou lá em Chicago, gente. Então, se vocês quiserem acompanhar também toda a nossa jornada de motorhome, eu vou deixar o link de todos os vídeos na descrição para vocês não perderem nada. E essa pá escavadeira aqui que eu tava dentro, tá dizendo aqui que ela carrega 120 toneladas de uma vez, gente. E aí é o equivalente então a 60 carros. E a mina aqui tá funcionando há 117 anos para chegar nesse tamanho de buraco. Então hoje em dia eles não cavam mais profundo porque dá muito deslizamento. Então eles cavam para os lados. Então todos os níveis aqui, dá para ver alguns caminhões, tá vendo parado, eles estão cavando ali, ó, e tirando minério que esses caminhões carregam para esteira depois. Então lá embaixo não tem tanta atividade quanto aqui em cima hoje em dia. E olha, cada caminhão ele tem uma cor, tá vendo só? E aí, os que são diferentes, esse aqui, por exemplo, é mais esverdeado e tal, tem um mais cor-de-rosa. O Rafael falou que esse aqui é cor-de-rosa, mas não é de cor-de-rosa, não. Salmão. Então, eles doam para caridade parte da produção desse caminhão. Cada cor vai para um lugar específico para ajudar a mulher, o meio ambiente, enfim, sabe? Isso só me faz pensar uma coisa: se uma empresa precisa ter tanto lugar assim para doar, é porque coisa boa ela não faz, né? Porque você vê esse buracão aqui, imagina quanto isso é prejudicial ao nosso meio ambiente. Por isso, gente, o nosso consumo ele tem que ser cada vez mais consciente, porque é só dessa forma que a gente vai conseguir reduzir produções desse tipo. É tão gigante aqui tudo, gente, que a caçamba do caminhão é onde tem uma exposição sobre a mina. Olha a exposição aqui que fica dentro da caçamba. É inacreditável que a gente está dentro de uma caçamba de caminhão. Um pneuzinho aqui, hein, gente? Olha o tamanho dos pneus, gente. Eu sou nada perto dele, nada. A mina aqui não produz apenas cobre, ela produz, então, 20 milhões de toneladas de cobre por ano. Ela produz 240 milhões de troys, ounces. Isso aqui eu preciso saber o que que é. De prata e 27 milhões de troy ounces de ouro. Essa mina, então, é responsável por 15% da produção de cobre dos Estados Unidos. E ela não só produz o cobre, como ela também faz o refinamento. Então, ela faz primeiro uma concentração do cobre, depois ela derrete ele e aí ela refina para chegar a esse cobre que a gente conhece, e assim ela vende. Quando a gente estava na Mauritânia e a gente vê eles extraindo minério de ferro, ele sai lá bruto, como commodity, para ser vendido, sem ser refinado, e isso faz com que o produto seja muito barato. E aqui eles colocam, então, valor agregado nesse produto que é extraído da mina. Essa é a forma ideal para uma produção sustentável de um país, de uma comunidade, né? Porque aí sim o dinheiro mesmo fica aqui para a região. Oh, olha só explodindo. Nossa, como demora para chegar o som. E esses pneus aqui, eles duram muito pouco. Durante o inverno, é de 1 a 3 meses, já era o pneu. E cada caminhão tem 6 pneus. Ou seja, gasta bastante dinheiro para que isso aqui aconteça. Olha ali o carro do lado do caminhão. Parece de brinquedo. Olha só a cor. Então ele tem essa cor laranja logo que ele sai da mina, do cobre puro. Mas se ele ficar no tempo, ele vai ficando verde assim, ó. Dá pra ver o verde? E aí, se você pensar, Estado da Liberdade é verde hoje,
porque ela oxidou, ela é feita de cobre, assim como a cúpula do domo que a gente viu do Capitólio aqui, que claro, foi feita para falar sobre a produção local de cobre. Então ela é toda de cobre. Então a mina aqui é a que mais produziu cobre na história. Foi 18 milhões de toneladas. Ela tem tanta estrada dentro que se esticar tudo são 800 quilômetros. E, gente, a profundidade dela é 1,2 km. Imagina só quanto ela é funda. E ela é tão grande que dá pra ver ela do espaço. Como o templo da Temple Square tá fechado, a gente veio aqui no Conference Center, que disseram que aqui tá tendo um tour. Aqui no centro de convenções tem uma maquete, gente, da templo, que fica ali na Temple Square, o principal templo, né? Olha que beleza. É bonito ver sem nenhum tapume, nada. E olha só, aqui tem um quadro de Jesus e os 12 apóstolos. Essa é a coisa mais curiosa que eu aprendi hoje. E aí, enquanto Jesus não está na Terra, ele não volta, eles têm uma pessoa que mais ou menos faz esse papel. Então esse cara aqui, ele foi escolhido como o Papa é escolhido por um conselho, e ele é o profeta, e é um cargo vitalício. E ele tem 2 conselheiros e tem mais 12 apóstolos. Olha só. E um desses apóstolos é brasileiro ainda. Tem vários países. Aqui tem um alemão, um de Hong Kong, e esse cara aqui, Ulisses Soares, é brasileiro. Ele é o profeta e ele tem 2 conselheiros, porque dizem que assim, Jesus era perfeito. Porém, nós somos mortais, a gente erra também. Então, para evitar o erro ou minimizar, então ele tem 2 conselheiros. Uma curiosidade é que aqui nos templos a gente vê várias figuras, inclusive figura de Jesus Cristo sendo representada, porém nunca a cruz, porque para eles a representação da cruz é uma representação de sofrimento. Então não é um símbolo que eles adoram. A outra parte do tour aqui, ela explica um pouco sobre o livro de Mormon, que é como se fosse assim um complemento à Bíblia para eles, porque também fala sobre Jesus. Ele fala que 600 anos antes de Jesus e 400 anos depois, então é uma passagem, então tem o período de Jesus aqui também. E ele é estruturado como na Bíblia, com seus versículos. Então o tour aqui é para você entender um pouco mais sobre a religião. Pra gente foi novidade, a gente não conhecia, até porque a gente tá tentando passar um pouco do que a gente conheceu para vocês. A gente pode ter falhas, né, na hora de explicar algumas coisas, mas e conta um pouco sobre a estrutura de um templo, que foi o que a gente foi visitar de manhã. Achei super legal ter a maquete, já que as pessoas não podem entrar lá. E, gente, o templo, quando ele ficar pronto, ele vai estar aberto à visitação mais ou menos de 6 meses a 1 ano, então deve ser muito legal. Se vocês vierem para Salt Lake City nesse período, não deixe de comentar aqui pra gente como é que foi a sua visita até lá. E aqui no centro de convenções, na parte de cima, tem como visualizar a construção não, né, a reforma do templo, e elas estavam contando pra gente aqui que ele vai ser duplicado. Então isso aqui vão ser as entradas. 2 entradas, né? Uhum. 2 entradas do templo. E aí ele vai ser maior ainda do que já hoje, que é super grande. E daqui de cima a gente dá pra ver também o tabernáculo, então, que era um antigo centro de convenções, né? Do ao lado aqui do templo. E essa aqui é a Temple Square, que é a praça do templo. Olha só, e esse edifício enorme aqui também é da religião, mas é o centro administrativo aqui. Agora eu só tenho a dizer, coitadas das missionárias, porque o Rafael fazia uma sabatina com elas, era chamado oral pras bichinhas. Poxa, vamos lá. Judieira. Eu só dirigi nos últimos 10 dias, eu não tive tempo de ler. Então eu preciso aprender tudo dos últimos 1000 anos da religião deles aqui, ó, em 1 horinha. Nossa, elas, assim, foram incríveis, são 2 brasileiras incríveis, assim, que explicaram tudo pra gente com muita calma. E todos os nossos questionamentos elas sabiam responder. Ela só não sabia quando a gente questionava sobre outras religiões, porque a gente quer fazer uma correlação entre as religiões. É uma loucura. E aqui tem um lugar que o Rafael adora. Já ligou algumas vezes para esse lugar. Olha só, os Mormons, alguma coisa deu na cabeça deles que eles falaram: a gente tem que ser o dono, o protetor de todos os documentos. Protetor, não Terra, dono, né? protetor. Então eles mandam assim 100 mil pessoas pelo planeta pegar certidão de nascimento, certidão de casamento, batismo, jornal e sair digitalizando tudo. E daí eles mandam aqui para essa biblioteca. E daí, se você quer saber se o seu antepassado era italiano, quer um passaporte italiano, passaporte português, você vai entrar nesse site aqui para ver. Olha, esse site ajuda muita gente a encontrar os documentos. E tem uma equipe gigantesca de voluntários fazendo todo esse trabalho. E ali atrás, gente, olha todos os arquivos que tem.
quanta coisa. Olha só, através de um microfilme que eles pegam os documentos. Ele tá mostrando pra gente um exemplo. É assim que é feito de todos. Olha! You see, these Uau! are all pages Yes! of books. Uau! E é algo muito bonito e tem a ver com a igreja. Eles acreditam que a família continua mesmo após essa vida aqui. Então ela é muito importante, é a parte mais importante deles. Então por isso que eles fazem isso aqui, para manter, você conseguir encontrar parte da sua família. E vocês sabem aquele lugar de conferência? Teve o primeiro aqui, só que ele é bem menorzinho, né? Porque tinham poucas pessoas aqui que seguiam a religião. E ele é chamado de tabernáculo. 2 vezes por ano acontece então uma conferência mundial dos mormons aqui em Salt Lake City. Então, esse tabernáculo era o antigo centro de conferências. E agora é aquele outro que a gente estava. Uau, dentro do tabernáculo então é todo de madeira. E olha o tamanho desse órgão, que enorme. E essa cúpula que eu tô falando bem baixinho, porque se eu falar mais alto, vai ecoar por tudo. Ela é muito boa, então, pro som se dissipar aqui na sala. E antes de entregar o nosso carrinho, a gente veio aqui no Museu da História da Igreja. E ele diz que a jornada começa aqui. Então essa aqui é a história da religião deles, uma história sagrada, né? E aqui tem uma frase de Joseph Smith, que é o responsável por restaurar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que mostra alguns artefatos que potencialmente podia ser da família dele, é da mesma época. Aqui fala então sobre essa primeira visão que Joseph Smith teve. Oh God, this is my beloved son. Então essa seria uma representação das placas de ouros recebidas por Joseph, que ele traduziu. E essa daqui então é a primeira impressora que foi usada para fazer o livro dos Mormons. Foi a primeira edição então que Joseph Smith traduziu. E tem inclusive uma página original aqui. Tá vendo só? Chegou a hora de devolver nosso carro, de dar tchau para Salt Lake City. E para devolver aqui o carro, gente, tem que estar tudo bem certinho. O carro tem que estar limpinho, a água fresca, né? A água tem que estar cheia. O esgoto tem que estar todo esvaziado. Então a gente já fez toda essa limpeza do carro. E agora a gente tá indo trocar o gás, porque a gente consumiu praticamente um botijãozinho de gás que tem aqui, que é o gás propano, e agora a gente vai encher, porque também tem que entregar cheio. Na verdade, se você entregar essas coisas faltando, né, ou seja, faltando gás, cada um quarto custa $20. Pelo que a gente viu na estrada, um botijãozinho inteiro custa $20. A gente tem que entregar o carro também com a mesma quantidade de gasolina, como se fosse um aluguel de carro comum. E também eles cobram mais caro, claro, né? A gasolina, e que aqui em Salt Lake City já é bem cara. E aí o tanque também tem uma certa taxa. Se você entregar cheio, você tem que pagar.